Tá. Tá, então, aí, vamos assim, fala do Eduardo Campos, né? Fala, aí, uma coisa, né? Você falou da morte dele, né? Então, assim, é aquela coisa, né? Ele foi governador de Pernambuco, né? Foi um político aí muito influente e tal. Mas aí, então, tá, Isaac, assim, muito bem, você teve lá, lá em 2014, estava sendo candidato à presidência e, de repente, aconteceu aquele acidente que eu, aí, bem, com circunstâncias misteriosas. Então, Isaac, assim, muita gente fala que o Eduardo Campos ele teria chance realmente de, né, ali bater a Dilma tal, assim, na época. Mas será que era isso mesmo? Assim, ele tinha essa projeção nacional para ser presidente da República, né, naquele momento? Daí por isso que acabou, né, falecendo naquelas circunstâncias? Olha, eu não sei se ele teria projeção nacional em 2014, mas assim, o que eu posso dizer é o seguinte: para mim, não tem, Lula, não tem Bolsonaro, não tem Eduardo Cunha, não tem. Para mim, o cara que tinha a maior lábia da história da política brasileira se chama Eduardo Campos. O cara, se você sentasse 5 minutos com ele, ele ia convencer. O cara era um absurdo. Ele ganhou eleições aqui, ele ganhou uma eleição aqui que ele era terceiro e tudo mais, e o cara com menos tempo de TV, ele foi e ganhou a eleição. Ele era muito bom de oratória, muito bom. Ele era um monstro na oratória. Sendo que a questão é o seguinte, eu não acho que ele seria campeão, ele ganharia as eleições de 2014. Eu acho que a eleição de 2014 seria para ele fazer um nome nacional. Agora, o que estava se desenhando era o seguinte: tinha 2014 como vice a Marina Silva, né? A Marina Silva que estava disputando eleições anteriores, né? Então, de certa forma, o Eduardo Campos ele estava fazendo uma divisão, né, dentro da esquerda, e o PSB hoje, que é um partido que é o partido aliado do PT, era o partido que estava sendo rachado, né, do PT, ele teria uma disputa com o PT, então ele, na verdade, ele estava meio que quebrando um pouco da hegemonia do PT na esquerda. Isso daí era um fato. E eu posso dizer o seguinte: a Marina foi tão incompetente na eleição que, com a morte do Eduardo Campos, ela conseguiu ser primeira e depois conseguiu derreter e nem para o segundo turno foi. Mas, assim, o que eu digo é o seguinte: 2014, o que eu penso que ele faria. 2014 ele iria ganhar nome, projeção nacional, ele realmente era muito bom de oratória, era um monstro na oratória, como o avô dele, né, que é o Miguel Arraes. E aí ele certamente ele conseguiria muito nome, e eu acho, tá? Não era o que eu gostaria. Né? Acabou sendo Bolsonaro, né? Para mim foi muito bom para o país que o Bolsonaro fosse eleito. Mas para mim, se ele tivesse vindo em 2018, ele seria o presidente, não seria o Bolsonaro. Era o que eu acho, tá? Mas eu fico assim feliz não pela morte dele, pelo amor de Deus. Mas eu fico feliz que acabou em 2018 sendo Bolsonaro, porque as pessoas tiveram uma outra oportunidade de ver, e eu acho que de ver realmente um político de direita trabalhando, e para mim, pessoalmente, foi muito bom. Mas, assim, eu tô fazendo por uma análise política fria, né? Ele realmente era muito bom mesmo. Mas eu não acho que em 2014 ele seria eleito, não. O Gerson pergunta, né? Ele pergunta aqui, né? Se o Eduardo Campos sabia fazer corpo a corpo e falar diretamente com o eleitor na rua? Com certeza. Olha, a questão é o seguinte: eu vou dizer o que é o Eduardo Campos e o que é o estilo do PSB de governar. Porque o PSB, ele meio que se misturou
agora, né, e perdeu aquela identidade. Se bem que o PSB, quem manda no PSB hoje é a viúva do Eduardo Campos, né? O PSB, hoje quem não manda não é o Alckmin, ainda quem manda é a família Campos do PSB. E assim, o Eduardo Campos, ele conseguiu herdar muito essa questão do Miguel Arraes. O Miguel Arraes, ele era um político de rua, como o Lula é. Não deixou de ser, né? Mas como o Lula era, né? Era um político de rua, de falar com o povo, mas o PSB, ele teve uma expertise, ele foi muito inteligente, que quando o Eduardo Campos assumiu, ele passou a ser uma espécie de PSDB em São Paulo, que era um contraponto à esquerda petista, sem deixar de ser esquerda. E o que era isso? Era aquela questão da esquerda mais gestão. Então, quando as pessoas aqui em Pernambuco, e aquilo eu estou falando não é de mentira, não. É o que realmente as pessoas pensam. Então, quando as pessoas pensam aqui em Pernambuco em excelência de gestão, eles não pensam no Tarcísio, por exemplo. Eles pensam no PSB. O PSB é a gestão. A centro-esquerda é a gestão de Pernambuco. Tanto é que eles foram e derreteram por conta de forças de representantes. Mas agora, quem foi eleita aqui em Pernambuco? Foi quem? Foi a Raquel Lira, que é tucana. Não foi os petistas, porque as pessoas ficam pensando, o Lula, porque o Lula ele é uma simbologia, mas aqui em Pernambuco o PT nunca foi governo. As pessoas elas têm essa questão dessa gestão pragmática, sendo que o pragmatismo aqui não é colocado pela centro-direita, pela centro-esquerda, que foi muito bem colocada pelo grupo do Eduardo Campos, e depois ele conseguiu colocar o seu sucessor, Paulo Câmara, que no final acabou brigando com o Bolsonaro e acabou perdendo muita popularidade aqui, que ele entrou nesse jogo, mas era um cara considerado técnico. O próprio Geraldo Júlio, que era o ex-prefeito de Recife, que depois se complicou com a questão da pandemia, era um cara considerado técnico. Então, os caras considerados técnicos, eles não eram da direita, eram da centro-esquerda, do PSB. E aí teve agora a Raquel Lira e o grupo do PSDB conseguiu pegar essa janela de oportunidade com o enfraquecimento do PSB. E aí eles conseguiram colocar. Então você tem dois grupos aqui que estão disputando esse campo mais pragmático da política. Mas o PSB não está morto porque agora tem o João Campos, né, que é o prefeito do Recife. Certamente ele vai ser reeleito aqui com os pés nas costas. Tá? Inclusive, até ontem, entrevistei um secretário do João Campos, né, lá no meu canal. Então, assim, eles vão ser reeleitos com os pés nas costas, por quê? Porque eles têm essa coisa do pragmatismo político. Então, é engraçado. O Brasil, porque as pessoas gostam muito de analisar o Brasil como se fosse só um desenho, né? Mas existem vários Brasis. E vários Brasis com dimensões diferentes, né? Então, é isso que o Eduardo Campos representava para Pernambuco. Né?